Bem-vindos a mais um episódio emocionante aqui no nosso canal. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo e explorar a incrível jornada de alguns dos mais icônicos jogadores de futebol brasileiros da década de 90. Preparem-se para mergulhar no fascinante antes e depois dessas lendas do esporte, revisitando momentos inesquecíveis e descobrindo como suas vidas e carreiras evoluíram ao longo dos anos. Se você é fã de futebol e nostalgia, este vídeo é feito para você. Então, não percam e venham conosco nessa jornada repleta de recordações e surpresas. Por favor, me ajude a bater uma meta de 1000 likes nesse vídeo, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações. Participe e responda. Qual era o seu jogador favorito e de qual cidade você assiste este vídeo? Que Deus te abençoe. Romário de Souza Faria, popularmente conhecido como Romário, é um ex-futebolista e político de destaque no cenário brasileiro. Sua trajetória no futebol foi marcada pela atuação como centroavante, sendo amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Atualmente exerce a função de senador da República pelo estado do Rio de Janeiro, sendo afiliado ao Partido Liberal. O nascimento do ex-jogador ocorreu no Rio de Janeiro em 29 de janeiro de 1966 e, aos 58 anos, ele continua desempenhando um papel relevante na vida política do país. Ronaldo Luiz Nazário de Lima, mais famoso como Ronaldo Fenômeno ou simplesmente Fenômeno, é um empresário e ex-futebolista brasileiro que brilhou como atacante, sendo amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Ronaldo nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1976 e está prestes a celebrar seus 48 anos. José Roberto Gama de Oliveira, conhecido carinhosamente como Bebeto, é um ex-futebolista brasileiro que desempenhou a função de atacante. Além de sua carreira no campo, também atuou como treinador e, mais recentemente, enveredou pela política. Bebeto foi membro do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo da FIFA no Brasil, em 2014. O ex-atleta nasceu em Salvador, Bahia, em 16 de fevereiro de 1964. Atualmente, aos 60 anos, Bebeto continua a deixar sua marca na história do futebol brasileiro. Rivaldo Vitor Borba Ferreira é um ex-futebolista brasileiro, conhecido por sua habilidade como meio-campista. Amplamente reconhecido como um dos maiores jogadores em sua posição e um dos melhores do futebol mundial em épocas recentes. Rivaldo nasceu em Recife, Pernambuco, em 19 de abril de 1972. Atualmente, aos 52 anos, sua contribuição para o esporte continua sendo lembrada como parte significativa da história do futebol. Marcos Evangelista de Moraes, mais conhecido como Cafu, é um ex-futebolista brasileiro que brilhou na posição de lateral direito. Reconhecido por muitos como um dos maiores laterais direitos da história do futebol, Cafu nasceu em Itaquaquecetuba, São Paulo, em 17 de junho de 1970. Atualmente, aos 54 anos, seu legado no esporte perdura como uma referência de excelência e conquistas no mundo do futebol. Djalma Feitosa Dias, mais famoso como Djalminha, é um ex-futebolista brasileiro que se destacou como meio-campista. Atualmente encontrou um novo papel como comentarista nos canais da ESPN Brasil, participando também do programa Resenha ESPN. Nascido em 9 de dezembro de 1970, na cidade de Santos, São Paulo, Djalminha está prestes a celebrar seus 54 anos de idade. Sua experiência e perspectiva valiosas continuam contribuindo para o cenário esportivo, agora também como parte do meio de comunicação esportiva. Marcelo Pereira Sursim, mais famoso como Marcelinho Carioca,
é um ex-futebolista e político brasileiro filiado ao Partido Social Liberal, tendo atuado como meio-campista em sua carreira no futebol. Nascido em 31 de dezembro de 1971, na cidade do Rio de Janeiro, Marcelinho Carioca completa 53 anos. Além de sua notável trajetória nos campos, sua incursão na política reflete o alcance diversificado de suas atividades ao longo dos anos. Paulo Sérgio Rosa, mais conhecido como Viola, é um ex-futebolista brasileiro que se destacava como atacante. Sua carreira foi marcada pela revelação nas categorias de base do Corinthians, onde conquistou o status de 16º artilheiro da história do clube, registrando 105 gols em 283 jogos. Nascido em 1º de janeiro de 1969, na cidade do Rio de Janeiro, Viola celebra atualmente seus 55 anos. Sua contribuição ao Corinthians e seu desempenho como atacante continuam a ser parte integrante da história do futebol brasileiro. Carlos Alberto Gamarra Pavon, mais conhecido como Gamarra, é um ex-futebolista paraguaio, destacando-se como um dos melhores zagueiros do futebol sul-americano e conquistando a condição de ídolo nos diversos clubes por onde passou. Sua homenagem ao capitão da seleção brasileira de 1970, Carlos Alberto Torres, é uma curiosidade notável. Nascido em 17 de fevereiro de 1971, em Ipacaraí, no Paraguai, Gamarra, aos 53 anos, continua sendo uma figura respeitada e lembrada no cenário do futebol, tanto por sua habilidade defensiva, quanto pelo impacto que teve nos clubes que representou ao longo de sua carreira. Oswaldo Giroldo Júnior, mais conhecido como Juninho ou Juninho Paulista, é um ex-futebolista brasileiro que se destacava como meio-campista. Atualmente, ele desempenha o papel de coordenador de futebol da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Sua trajetória no mundo do futebol teve início no Ituano, em 1992, e foi marcada por um encerramento simbólico, encerrando sua carreira no mesmo clube em abril de 2010. Nascido em 22 de fevereiro de 1973, na cidade de São Paulo, Juninho Paulista, aos 51 anos continua a contribuir para o esporte brasileiro em sua função na CBF, consolidando sua importância tanto como ex-jogador quanto como profissional atuante nos bastidores do futebol. Carlos Caetano Bledorn Verri, mais conhecido como Dunga, é um treinador e ex-futebolista brasileiro, notório por sua atuação como volante. No auge de sua carreira como jogador, Dunga alcançou sua maior conquista ao ser o capitão da seleção brasileira na vitória da Copa do Mundo FIFA de 1994, realizada nos Estados Unidos. Nascido em 31 de outubro de 1963, em Ijuí, Rio Grande do Sul, Dunga está prestes a completar 61 anos. Atualmente, ele se encontra sem clube, contribuindo para o futebol não apenas como um ex-jogador de destaque, mas também como treinador. Sua liderança na conquista da Copa do Mundo de 1994 o tornou uma figura significativa na história do futebol brasileiro. Mário Jardel Almeida Ribeiro, mais conhecido como Jardel, é um ex-futebolista brasileiro que se destacou como atacante. Notório por seus gols lendários de cabeça, tornou-se ídolo no Grêmio, sendo campeão e artilheiro da Copa Libertadores da América de 1995. Nascido em 18 de setembro de 1973, na cidade de Fortaleza, Ceará, Jardel está prestes a completar 51 anos. Sua contribuição marcante ao Grêmio e sua habilidade única de marcar gols o eternizaram como uma figura reverenciada no cenário do futebol brasileiro. Mauro da Silva Gomes, ex-futebolista brasileiro que desempenhava a função de volante, atualmente ocupa o cargo de vice-presidente na Federação Paulista de Futebol. Ele nasceu em 12 de janeiro de 1968, na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, e neste momento conta com 56 anos de idade. Márcio Roberto dos Santos, ex-futebolista brasileiro que desempenhava a posição de zagueiro,
Nasceu em 15 de setembro de 1969, na cidade de São Paulo. Atualmente celebra seus 55 anos de idade. Aldair Santos do Nascimento, mais famoso como Aldair, é um ex-futebolista brasileiro que se destacou como zagueiro. Atualmente, ele dedica-se ao futevôlei, representando as cores do Flamengo na Liga Nacional da modalidade. Ao longo de sua carreira, além do Flamengo, Aldair também deixou sua marca em clubes como Benfica e Roma. Nascido em 30 de novembro de 1965, na cidade de Ilhéus, Bahia, Aldair está prestes a completar 59 anos. Sua versatilidade no esporte, indo do futebol para o futevôlei, demonstra seu comprometimento e paixão pelo mundo esportivo. Cláudio André Mergen Taffarel, conhecido como Taffarel, é um ex-futebolista brasileiro que brilhou na posição de goleiro. Atualmente, desempenha a função de treinador de goleiros tanto na seleção brasileira quanto no Liverpool. Nascido em 8 de maio de 1966, na cidade de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Taffarel, aos 58 anos, continua a contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de talentos na posição de goleiro, compartilhando sua experiência e conhecimento com as equipes em que está envolvido. Nelson de Jesus da Silva, mais conhecido como Dida, é um ex-futebolista brasileiro que se destacou na posição de goleiro. Hoje, ele exerce a função de treinador de goleiros no Milan. A descoberta de Dida ocorreu no início de 1992, quando foi identificado por Newton Mota e incorporado às categorias de base do Vitória. Nascido em 7 de outubro de 1973, na cidade de Irará, Bahia, Dida está prestes a completar 51 anos de idade. Sua transição para a função de treinador de goleiros destaca seu comprometimento contínuo com o desenvolvimento e aprimoramento das habilidades no mundo do futebol. Júlio César da Silva é um ex-futebolista brasileiro que se destacou atuando como zagueiro. Natural da cidade de Bauru, São Paulo, ele nasceu em 8 de março de 1963. Neste momento, o ex-atleta celebra seus 61 anos de idade. Sua contribuição para o esporte e sua habilidade como zagueiro permanecem marcantes na história do futebol brasileiro. Marcos André Batista Santos, popularmente conhecido como Vampeta, é um ex-futebolista brasileiro que conquistou o título da Copa do Mundo de 2002, atuando como volante. Além de sua carreira como jogador, Vampeta também exerceu as funções de treinador e presidente do clube de futebol Osasco Audax em 2 mandatos. Nascido em 13 de março de 1974, na cidade de Nazaré, Bahia, o ex-jogador de futebol atualmente conta com 48 anos de idade. Sua trajetória diversificada no esporte, marcada por vitórias significativas, contribuiu para solidificar o nome de Vampeta no cenário do futebol brasileiro. Paulo Sérgio Silvestre do Nascimento, amplamente reconhecido pelo nome de Paulo Sérgio, é um ex-jogador de futebol, atualmente atuando como treinador de futebol e comentarista esportivo no cenário brasileiro. Ele completa 55 anos de idade. Deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo.